Olá, então hoje nós vamos dar continuidade à unidade 2, cujo título, como vocês já sabem, é uma pergunta, o que é filosofia? Mais especificamente hoje a gente vai tratar do que eu estou chamando aqui de método filosófico, mas eu vou preferir mesmo a expressão atitude filosófica. Eu vou explicar por que essa preferência. Então, cá está essa aula de hoje, que é a aula 4, tá? Método atitude filosófica. Então, antes de continuar, eu preciso pontuar uma coisa muito importante. Deixa eu fazer uma breve recapitulação. Então, na aula passada, né, eu falei que uma das maneiras mais tradicionais, digamos assim, de nós caracterizarmos uma disciplina ou uma área de estudos é mostrar, de um lado, os problemas ou as questões, perguntas que essa área de estudos tenta responder, e, do outro lado, falar sobre como essa disciplina tenta responder essas perguntas, ou seja, o método, a metodologia através da qual essa disciplina tenta achar respostas para essas perguntas. E na nossa última aula, a gente primeiro viu uma lista relativamente grande, assim, pelo menos que exemplifica a diversidade, né, de questões filosóficas. A gente viu essa lista de perguntas filosóficas, de questões filosóficas, e eu tentei caracterizar o que é uma pergunta filosófica. Isso a gente viu na aula passada. Então, hoje a gente vai dar continuidade a essa tentativa de responder o que é filosofia, mostrando o segundo aspecto, né, que é necessário para a gente entender o que é uma área de estudos, que é o método ou a maneira através da qual essas perguntas são respondidas. E isso é muito importante, talvez mais ainda no caso da filosofia do que em outras disciplinas, porque você pode, a princípio, responder ou tentar responder perguntas filosóficas de uma maneira não filosófica. Ou seja, você tem uma pergunta que está naquela lista, é uma pergunta filosófica, tem todas as características. No entanto, você pode abordar essa pergunta, abordar essa questão de uma maneira não condizente com uma atitude filosófica. Você aborda essa questão de uma maneira não filosófica. E vocês devem se lembrar, na lista a gente tinha, por exemplo, a pergunta: Deus existe? Ou a alma existe? Né? Então isso é uma pergunta filosófica, tá? É uma pergunta não empírica, é uma pergunta fundacional, é uma pergunta atemporal e é uma pergunta não científica, né? Que seria uma consequência da sua não empiricidade. Não, acho que a palavra está correta. No entanto, essa pergunta, Deus existe, né, ou a alma existe, ela é respondida pelas várias religiões. Respondida, obviamente, de uma maneira positiva. Sim, Deus existe. As religiões vão nos dizer. No entanto, em geral, as religiões elas abordam essa pergunta de uma maneira não filosófica, assim, simplificando bastante a coisa, para saber, digamos, se a minha religião, se na minha religião Deus existe ou não, eu vou abrir o livro sagrado e olhar lá. Mas sim, Deus existe, ele está se comunicando com os profetas, etc, etc. Né? No princípio existia esse logos ou verbo, né, e Deus era esse verbo. Então as várias escrituras religiosas, obviamente, elas vão abordar essa questão e vão responder positivamente. No entanto, é uma maneira não filosófica de tratar essa questão. Na verdade, é uma maneira que eu vou me referir a esse termo daqui a pouco, é uma maneira dogmática, em um sentido não pejorativo, termo que eu vou tentar explicar mais na frente, tá? Só que não é uma maneira filosófica. Eu vou inclusive, pontuar essa diferença, né, da abordagem dessa pergunta, que é Deus ou que é alma. De uma maneira filosófica, de uma maneira não filosófica, ou, sendo mais específico, de uma maneira crítica, de uma maneira acrítica ou dogmática. Certo? Mas isso vai ser feito daqui a alguns minutos. Eu só quero pontuar agora o fato que é muito importante, que perguntas filosóficas como essa, Deus existe, elas podem ser abordadas de uma maneira não filosófica. Tá certo? Isso é muito importante. Então por isso que, para a gente entender de fato o que é filosofia, não basta nós conhecermos essa lista de problemas filosóficos ou de questões filosóficas. A gente tem que saber como essas perguntas elas são respondidas. Isso é muito importante, porque esse como nós abordamos, nós tentamos responder essas perguntas, ou seja, que atitude nós vamos ter
diante desses problemas é de fato o que caracteriza a filosofia. Porque, veja, você tem uma pergunta que pode ser tratada filosoficamente ou não, como uma pergunta: Deus existe? Você pode tratá-la religiosamente ou filosoficamente. Então no sentido estrito, né, a lista, aquela lista de problemas filosóficos que eu dei, ela é importante para a gente entender o que é filosofia, só que ela não caracteriza de maneira essencial o que é filosofia. Para a gente entender de fato o que é filosofia, a gente precisa saber o que é isso que eu estou chamando aqui de atitude filosófica. Que atitude nós devemos ter quando nós nos deparamos com uma pergunta filosófica, né, e tentamos, obviamente, respondê-la. Tá bom? Então, feito essa breve observação, vamos dar uma olhadinha aí nos itens que vão compor essa aula de hoje. Então, eu comentei, né, em 2 aulas atrás, sobre o problema do livre-arbítrio. Eu vou usar esse problema como exemplo para tentar explicar e elucidar melhor o que é essa atitude filosófica, o método filosófico. Só que eu vou fazer isso depois. Eu estou colocando aqui porque eu vou expandir, eu só coloquei aqui porque eu vou expandir, né, esse item aqui e mostrar efetivamente os argumentos que a gente já viu quando eu for usá-lo, né, quando eu for usar esses argumentos, usá-los. Ok, tirando isso, essa aula ela é composta por 4 itens, tá? E esses 4 itens que estão numerados aí, eles juntos caracterizam isso que eu estou chamando de atitude filosófica. Então, vou falando de outra forma, a atitude filosófica, ela tem esses 4 componentes, ou essas 4 características. A liberdade intelectual, que tem a ver com o que eu estou chamando aqui de atitude caridosa, vou explicar bem direitinho o que é isso, tá? Clareza conceitual, atitude ou pensamento crítico, certo? É o terceiro item, que gira em torno disso que nós chamamos de o argumento, ou argumentação. E 4, trata-se, a atitude ou método filosófico, trata-se de um método a priorístico. Né? Eu acho que eu deveria ter colocado assim. Aqui, método filosófico. Tá bom, então, eu vou agora tentar explicar cada um desses itens. Começando, obviamente, pelo item 1. Liberdade intelectual, ou atitude caridosa. Então eu listei aqui 4 aspectos, ou 4 maneiras, perdão, 3 maneiras diferentes através das quais nós podemos tentar entender o que é isso, o que é liberdade intelectual ou atitude caridosa. Vamos lá. Eu escrevi algumas coisas aqui. Então, a primeira coisa, quando nós nos deparamos com um problema filosófico, né, se nós queremos de fato abordar esse problema de acordo com uma atitude filosófica, nós devemos ter uma atitude caridosa em relação a esse problema. Eu vou explicar essa palavra, né, que no contexto mais acadêmico pode parecer estranho, né? Caridoso tem a ver com da caridade, da esmola, é coisa do tipo. Mas é uma caridade intelectual. No seguinte sentido, nós devemos tentar entender o mais caridosamente possível o problema ou tese filosófica, concordando ou não com ele. Veja, vamos supor que você não acredite que Deus exista, tá? Você é um ateu, convicto, você vive de acordo com essa crença e talvez até você milite. Se você se depara com uma argumentação filosófica sobre a existência de Deus, que tenta responder essa pergunta de forma positiva, ou seja, um argumento filosófico que tenta mostrar que Deus existe, você tem que tentar se despojar do seu ateísmo militante. Você tem que tentar ver a questão e a argumentação e a própria tese que Deus existe da maneira mais caridosa possível, concordando ou não com ela. E você não concorda, você acredita que Deus não existe. No entanto, é como se você dissesse, eu vou dar uma chance. Né? Você tem esse filósofo, ele acredita em Deus, ele desenvolveu essa argumentação tentando mostrar que Deus existe. Então, eu vou dar um voto de confiança a esse filósofo e vou tentar entender o que ele está me dizendo, né? Vou ouvi-lo tentando me despojar das minhas pressuposições,
das minhas convicções, ou seja, eu vou me desarmar do ponto de vista intelectual, certo? E esse desarmamento, ele começa por tentar entender o problema. Nesse caso específico nesse exemplo específico que eu dei, tentar entender a argumentação. Porque muitas vezes as nossas pressuposições, os nossos preconceitos, tá? As nossas crenças preconcebidas, elas nos impedem mesmo de entender aquilo que o nosso oponente está dizendo, ou seja, o que aquela pessoa que não concorda com a gente está dizendo. Isso é muito comum, é muito comum. Então nós devemos ter essa atitude caridosa no sentido de realmente tentar entender. Assim, a gente está fazendo filosofia, não é uma brincadeira, não é uma conversa de bar, certo? Então o indivíduo que escreveu, né, esse argumento a favor de Deus, né, se ele é um filósofo competente, ele seguiu os critérios exigidos na reflexão filosófica, certo? Então, eu vou levar a sério o que ele tem a dizer, tá? Eu vou, obviamente, nesse exemplo, né, enquanto ateísta, eu vou estar disposto e desejoso a criticá-lo, mas eu vou criticá-lo nos seus próprios méritos, né? Eu vou entender essa argumentação e vou, enquanto ateísta, eu posso fazer isso, sendo filósofo, eu vou tentar ver as brechas que o filósofo teísta deixou. Né? Vou tentar encontrar. Se eu não encontrar, eu vou ter que dar a mão à palmatória. É um argumento impecável e etc, etc. Tá bom? Isso é um outro aspecto faz parte do pensamento crítico, que é uma atitude consequente. Eu vou falar um pouquinho sobre isso depois. Só adiantando um pouco, mas esqueçam, tá? Então, uma atitude caridosa em relação ao problema e também uma atitude caridosa em relação a pressuposições e preconceitos. Eu mais ou menos já falei sobre isso, tá? Não tomar nada como dado. Ou seja, quando eu abordo, me deparo com atitude, com um problema filosófico, eu tenho que, como eu falei, me despojar daquilo que eu acho que sei, né? Acerca do mundo, acerca do próprio problema. Eu tenho que tentar me despojar, não tomar nada como certo. Né? Deixar preconceitos e pressuposições de lado. Deixar de lado tudo que achamos que sabemos sobre uma visão específica de mundo. E fazer isso concordando ou não com a visão. Então, mais uma vez, eu sou contra, nesse exemplo hipotético, tá? Eu sou contra a visão de mundo teísta. Uma visão de mundo que diz que Deus existe. Eu acredito em uma visão de mundo oposta a essa. Mas se eu estou examinando uma argumentação filosófica a favor dessa visão de mundo teísta, quando eu vou examiná-la, eu tenho que deixar de lado as opiniões que eu tenho sobre essa visão de mundo, tá? Eu vou reagir de acordo com o trabalho filosófico, tá certo? E aí eu vou reagir de acordo com o que está escrito lá e não de acordo com o que eu acho que eu sei acerca da visão de mundo. Mais uma vez, em termos de diálogos, né, é uma causa muito comum de desentendimento, né? Ou falta de desentendimento, falta de comunicação verdadeira. Muitas vezes você está conversando com uma pessoa e argumentando, né? E a pessoa nem termina de expor o seu argumento, você já imagina que ela vai falar tal coisa e você reage, não em função do que a pessoa falou, mas em função do que você acha que ela falaria, do que você acha que é a visão de mundo específica que ela está defendendo. Então isso é muito importante. Então temos que ter uma atitude caridosa em relação a pressuposições e preconceitos. Ok, e a consequência disso, né, que isso aqui é mais um anexo, um adendo, apenas quando nós desafiamos a nossa compreensão de como as pessoas veem o mundo é que nós podemos decidir por nós mesmos, né? Se vale a pena ou não concordar com a visão delas. Esse é o ponto. Se eu estou diante de uma argumentação filosófica, por exemplo, para saber o quão boa ou quão ruim é aquela argumentação filosófica ou aquela visão de mundo filosófica, eu tenho que avaliá-la baseado nos próprios méritos dela e não nos méritos que eu, por alguma razão, acho que ela tem, ou seja, baseado na minha visão preconcebida acerca do que é aquela visão de mundo. Digamos, mais uma vez, nesse exemplo, um ateísta julgando uma argumentação teísta.
né? Então, ele tem que julgar a argumentação que está sendo dada, a argumentação filosófica a favor de Deus. Independentemente do que ele ache acerca das argumentações filosóficas teístas que ele já viu, que ele achou bobas e ingênuas, não importa. Ele tem que analisar aquela argumentação, aquele trabalho filosófico que está diante dele ou dela. Ok, isso seria a atitude com a qual nós devemos abordar problemas, tá bom? Nos despojando de pressuposições, de preconceitos, tentando entender da forma mais caridosa possível o problema e a argumentação, etc, etc. Isso, em certo sentido, né, faz parte, né, de algo mais amplo que eu estou chamando aqui de liberdade intelectual, tá? Por isso que a atitude caridosa está entre parênteses. Eu vou tentar conectar melhor esses dois conceitos, tá? Mas para explicar o que é liberdade intelectual, eu vou ler aqui um trecho de um livro, um livro bom, introdutório de filosofia, de um filósofo britânico chamado John Shand, onde ele fala sobre liberdade intelectual e ele diz que a liberdade intelectual é a glória da filosofia. Então vamos dar uma olhadinha no que ele tem a dizer. Longe de ser desnecessária, ele diz, a filosofia é inevitável. A partir do momento em que as pessoas deixam de tomar por adquirido as crenças que receberam. Então, ele diz que a filosofia é inevitável a partir do momento que as pessoas deixam de tomar como certo aquelas crenças que elas, né, passaram a acreditar. Né? Você nasce em uma comunidade, em uma sociedade específica, e o natural é que você vai acreditar nas coisas que essa comunidade acredita. Ao invés... peraí, talvez eu tenha me perdido aqui. Da filosofia inevitável a partir do momento que as pessoas deixam de tomar por adquirido as crenças que recebem e, ao invés disso, ou seja, ao invés de tomarem como certo aquelas crenças que receberam, elas começam a pensar nessas crenças com cuidado, de forma autônoma. Você pensa por si mesmo. A glória da filosofia, e seguramente um dos aspectos imediatamente interessantes para os que se sentem atraídos por ela, é nada está interditado, nem mesmo o valor da razão, ou o valor da verdade. Né? O próprio estatuto da filosofia, ou na verdade o próprio estatuto da filosofia. Então o que ele está dizendo é que nada, na filosofia, nenhum postulado pode ser tomado como certo. Tudo está sujeito a questionamento, a crítica, tá? Inclusive o próprio estatuto da filosofia. Não há restrições, ele continua. Só algo como a argumentação e a discussão sem limites é que é constante. E ele diz que isso é uma liberdade maravilhosa. Ou somos escravos das crenças que por acaso adquirimos através das circunstâncias contingentes, da maneira como fomos educados e do lugar em que o fomos, ou somos até certo ponto filósofos. A filosofia é o bastão do pensamento livre e da exploração de ideias acima de tudo. Então, uma descrição muito eloquente, precisa e correta acerca disso que é uma das características mais marcantes da filosofia, a liberdade intelectual. Então, o ponto é que na filosofia, e a gente vai ver isso no decorrer do curso, virtualmente nenhum, como eu falei, nenhum postulado, nenhuma crença, nenhuma visão de mundo, nenhuma posição intelectual está livre de ser questionada. A filosofia não tem obrigação de aceitar nenhum postulado, nem mesmo postulados acerca da própria filosofia. Se a filosofia é valiosa, não sei, vamos ver. Vamos ver quais são os argumentos a favor dessa posição, né? E quais são os argumentos contra. Então, o que é constante, que é o terceiro item, na filosofia, é apenas o pensamento crítico, a argumentação, tá? As crenças, os postulados, tudo isso é passível de ser aceito ou rejeitado, baseado nos argumentos que nós temos. Então, é por isso, na verdade, essa atitude caridosa, né, em relação ao problema, em relação às pressuposições, é uma consequência dessa liberdade intelectual. E a liberdade intelectual significa liberdade, assim, a gente está usando esse termo liberdade em relação a crenças, tá? Em relação a visões específicas de ver o mundo. Eu posso estar preso a uma crença específica. Eu estou preso no seguinte sentido: eu não sou livre em relação a
avaliar de uma forma racional aquela crença. Talvez eu tenha nascido em uma comunidade de pessoas que aceitam aquela crença, isso está tão arraigado, né, na cultura dessa comunidade e, consequentemente, tão arraigado na minha psique, que eu não consigo nem mesmo conceber a possibilidade dessa crença ser falsa. Né? Isso acontece o tempo todo. Isso é uma visão dogmática que eu vou falar sobre visão dogmática daqui a pouco, que não aparece apenas na religião, tá certo? Muitas pessoas têm uma dificuldade gigantesca, tá? Em mesmo considerar a possibilidade que certas crenças suas sejam falsas. Não estou dizendo eu estou dizendo acreditar que a crença é falsa, mas acreditar que seja possível que a crença seja falsa. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu não queria pegar um exemplo religioso. Ok, vou dar um exemplo relacionado com uma discussão que está muito em voga, a gente já falou um pouquinho sobre isso, que é a discussão ética acerca dos direitos dos animais. Né? Então, muitas pessoas, tá? Elas veem animais como objetos, né? São seres que podem ser possuídos, né, por outras pessoas, que a despeito de tudo que a gente vê em termos de como elas se comportam, né, quando, por exemplo, são machucadas, etc. Né? Tudo indica que esses seres, né, sofrem, sentem dor de forma muito semelhante a como nós somos. A despeito de tudo isso, muitas pessoas mantêm uma posição intransigente de que os animais são seres de quarta classe, né? E nós, seres humanos, temos direito de vida e morte sobre eles, devemos nos alimentar deles. E a mera possibilidade, esse é o ponto que eu quero chegar, de esse ato, né, o ato de matar animais, o ato de fazer animais sofrer, a mera possibilidade que esse ato seja imoral, antiético, né, não é levado em consideração por essas pessoas. Eu não estou dizendo, mais uma vez, que elas aceitem que é antiético matar animais, mas elas não conseguem nem conceber a possibilidade, né, da atitude delas, que elas fazem corriqueiramente, né, e delas eu estou falando nós, enquanto sociedade. Né. Nós não consideramos muitas pessoas não conseguem considerar nem a possibilidade de ação, a dieta que elas têm, ser imoral, ser antiética. Né? Por quê? Porque isso está tão arraigado na nossa cultura, né? E vem, assim, esse exemplo que eu dei, ele aparece sob várias vertentes, né? Por assim dizer, tem um aspecto nutricional, que as pessoas têm aquela crença, assim, uma crença tão sólida quanto rocha, que você precisa de carne bovina para se alimentar de forma saudável, né? Apesar de a medicina e os nutricionistas hoje dizerem exatamente o contrário, mas as pessoas têm essa crença arraigada na cabeça delas, muitas pessoas, tá? E a crença de que aos animais você não... É até absurdo você considerar a possibilidade de tratá-los de uma forma humana. São meros animais, né? São meros animais. E essa visão, ela tem raízes, né, na nossa própria cultura ocidental. Por exemplo, o grande filósofo francês René Descartes, no século XVII, a visão dele é que animais são meros autômatos. Né? Animais respondem a instintos, eles não... Obviamente que ele estava reproduzindo a visão cristã, né, que animais não têm alma, ele não falou nesses termos. Animais não têm alma, então não são seres dignos de consideração moral. Né? E para ele, animais seriam meros autômatos, robôs, por assim dizer. Eles não teriam uma vida mental interna, não seriam passíveis de sentir dor, de sentir emoções, de sentir afeto e assim por diante. Né? Então, eu só estou mencionando esse exemplo para dar um exemplo. Como muitas pessoas estão presas às suas crenças. Esse é o ponto que eu queria chegar. Né?
daí esse exemplo, poderia dar outros exemplos, né? E é uma prisão intelectual, é uma prisão intelectual. E essa prisão, ela fica clara quando essas pessoas, elas são incapazes, como eu mencionei, mesmo de considerar a possibilidade dessas suas crenças serem falsas. Ou seja, elas são incapazes de refletir de forma crítica nessas crenças. Elas acreditam, mas acreditam de forma dogmática. E elas não têm razão para acreditar. Elas não têm razão. Então, um pressuposto da filosofia é que nós não, no filosofar, na atitude filosófica, nós não devemos estar presos à crença, à visão de mundo nenhuma. É uma liberdade total, né? Como o nosso autor John Shen menciona. É uma liberdade total, isso é maravilhoso, porque tudo pode ser questionado, né? Agora, esse questionamento não é um questionamento cego. E a aceitação não é uma aceitação cega. Tudo vai ser baseado na racionalidade, que é o terceiro item, né, da atitude filosófica, que é a atitude crítica, a argumentação. Tá certo? Ok, então isso é liberdade intelectual, tá? Nenhum pressuposto, nenhum pré-julgamento, nenhum preconceito, né? Quando nós entramos em contato com um problema filosófico, quando nós passamos a filosofar, nós devemos nos despojar de tudo isso e adotar uma atitude livre, uma atitude neutra em relação a tudo, né? E é nesse momento, né, e apenas nesse momento, quando nós adotamos esse tipo de atitude, que nós podemos avançar intelectualmente. Porque a partir de agora, tudo que nós aceitarmos, se nós nos despojarmos de todas as nossas crenças e passarmos a aceitar crenças apenas que sejam justificadas racionalmente, aí sim a gente pode ter um edifício sólido acerca do que nós podemos chamar de conhecimento. Esse, na verdade, é o projeto de Descartes, né, que ele apresenta nas suas meditações sobre a filosofia primeira, né? Ele fez esse exercício, se despojou de todas as crenças que ele tinha relacionadas com a visão de mundo que os pais dele forneceram a ele, a cultura na qual ele nasceu, etc, etc, e tentou aceitar, né, apenas as crenças, apenas os postulados que pudessem ser racionalmente justificados. Depois talvez eu possa falar um pouquinho mais sobre Descartes, mas agora eu quero ir adiante, tá? Esse foi o primeiro item, liberdade intelectual. O segundo item, agora talvez eu vá um pouquinho mais rápido, né? Vou me demorar um pouquinho no terceiro, mas o segundo e o quarto eu vou conseguir explicar mais rápido. Clareza conceitual, isso é muito importante, tá? Toda palavra tem significado, tá? E um problema, né, da linguagem natural é que muitas vezes palavras têm vários significados, né? E mesmo se elas têm apenas um significado, muitas vezes esse significado não é muito claro, né? Então o ponto é que quando nós enunciamos qualquer tese filosófica ou tentamos defender, né, ou apresentar um argumento filosófico, os termos centrais, os conceitos centrais dessa tese filosófica, desse argumento, tem que estar o mais claro possível, certo? Por exemplo, vamos supor que eu queira defender essa tese filosófica, Deus existe, tá? Mas o que significa a palavra Deus? A gente usa a palavra no cotidiano de uma forma muito frouxa, mas quando a gente, por exemplo, examina as várias tradições religiosas, você vai ver que a palavra Deus tem vários significados. Por exemplo, no cristianismo, Deus é uma tríade, não é assim? É 3 em 1. É uma entidade que, ao mesmo tempo, é 3 entidades, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No judaísmo e no islamismo, isso não acontece. Deus não é uma tríade. Deus é um e apenas um, né? E só para você pegar essas 3 principais tradições religiosas do Ocidente. Quando você vai ver as tradições orientais, nossa, você vai ver uma pluralidade gigantesca de conceitos de Deus. Então a palavra é uma, tá? Deus, é só uma palavra. Mas ela tem múltiplos significados. Então quando você vai anunciar a sua tese filosófica, Deus existe, você tem que deixar bem claro como você está usando a palavra Deus. Que significado você está atribuindo para a palavra Deus? Tá? É o Deus cristão? Né? É o Deus do islamismo?
o conceito de Deus cristão, o conceito de Deus islâmico, para ser mais preciso, ou é um conceito de Deus mais genérico, por exemplo, o conceito de um ser que criou o mundo, que é onisciente, onipotente, onibenevolente. Você tem que deixar isso claro. Você, enquanto filósofo, você, enquanto pessoa que está defendendo essa tese, tem que deixar bem claro o significado da palavra Deus. De outra forma, você não vai estar fazendo filosofia, certo? E isso é algo bem claro. No sentido de que é algo estabelecido. Você não vai fazer filosofia, do mínimo você não vai fazer uma boa filosofia, tá certo? Primeiro porque a filosofia é algo intersubjetivo, no seguinte sentido, quando eu anuncio minha tese filosófica, quando eu apresento o meu argumento filosófico, esse argumento ele deve ser passível de ser criticado, analisado, avaliado por outros filósofos. Mas se aí você escreve a sua argumentação, tá bom? Deus existe, e você não deixa claro o que é que significa Deus para você, quando eu pego o seu texto, como é que eu vou avaliar o teu argumento? Se o argumento é um bom argumento, se é um argumento ruim, quais são as brechas, quais são as falhas do argumento, quais são os pontos positivos do argumento, eu não vou ter como avaliar isso, porque na verdade, nem começou, né, ou falando de outra forma, você deixou de cumprir um requisito fundamental no seu trabalho de provar que Deus existe, que foi dizer o que é que significa Deus para você, certo? E, por exemplo, já que eu prometi que ia usar o problema do livre-arbítrio aqui como exemplo, nesse exemplo no problema do livre-arbítrio que eu mostrei, o argumento que eu dei faz isso, e eu pontuei isso quando eu tratei desse argumento. Por exemplo, no contexto científico, né, dessa argumentação, que é uma argumentação contra o livre-arbítrio, as duas primeiras premissas do argumento são, na verdade, premissas conceituais. Eu falei isso. Conceituais em que sentido? São premissas que estão elaborando aspectos do significado que eu estou atribuindo à palavra livre-arbítrio. Se eu possuo livre-arbítrio, então minhas escolhas são livres. Então eu estou dizendo o que é que significa, estou dizendo de forma parcial, o que é que significa ter livre-arbítrio? Ter livre-arbítrio significa que minhas escolhas, ao menos uma delas, as minhas escolhas são livres, ao menos uma delas é livre. Tá? E o que significa uma escolha ser livre? Isso eu digo na segunda premissa. Uma escolha é livre se ela não é determinada por nada. Então aqui eu estou precisando, eu estou deixando claro o significado da palavra livre-arbítrio e o significado da expressão escolha livre. Né? Só por conta dessa elucidação é que eu sou capaz de chegar a uma conclusão. E mais ainda, é só em função disso que o meu argumento vai poder ser avaliado e eu vou mostrar isso daqui a pouco. Tá bom? Eu vou pontuar isso mais na frente, mas eu não poderia... esse ponto não poderia ser exagerado no sentido de que de a sua importância não ser grande como eu estou tentando colocar para vocês. É um dos aspectos centrais da filosofia e é importante porque, infelizmente, não é uma lição que todos os filósofos aprenderam. Tem muitos filósofos que não dão a devida importância à clareza conceitual. Porque a filosofia não deve... a filosofia não deve se basear em intuições. Isso é muito importante. Ou seja, quando eu escrevo um tratado filosófico, eu não devo contar com a possibilidade de que o meu leitor vai ter o mesmo insight, né? Vai ter a mesma intuição que eu, e aí vai entender os argumentos que eu coloco, mesmo se eu colocá-los de maneira confusa, de maneira não clara. Então, uma boa filosofia é uma filosofia clara. Eu tenho que ter respeito assim, isso é só um ponto, respeito pelo meu leitor. Então se eu estou usando o termo Deus, eu vou deixar bem claro. Se eu estou escrevendo um artigo com argumento a favor de Deus, eu vou dedicar um parágrafo, 2 parágrafos no mínimo, explicando o que eu estou significando pela palavra Deus. Né? Ao invés de esperar que o meu leitor vai adivinhar o que é que eu significo pela palavra Deus. Então eu não coloco de forma clara, eu coloco a significação da palavra Deus em vários pontos do texto, de forma que o leitor tem que ir e vir para descobrir o que é que eu estou significando.
Não, filosofia não é para ser confusa, filosofia é para ser clara, é para ser precisa, tá? E essa clareza, essa precisão é algo fundamental para que essa filosofia ou esse tratado filosófico, digamos hipoteticamente que eu estou escrevendo, que eu escrevi, possa ser avaliado. Né? Porque a filosofia, o valor da filosofia, né, deve ser minimamente objetivo. Então, um argumento filosófico deve ser passível de ser avaliado de forma crítica. Né? É só assim que a gente pode ter alguma esperança de avançar em relação ao conhecimento filosófico. Né? Se a gente, no mínimo, conseguir descartar a filosofia ruim, argumentos filosóficos ruins. E a gente só consegue fazer esse trabalho, né, de avaliar e eventualmente descartar se esse trabalho filosófico, seja o que for, um argumento filosófico, etc., etc., enunciar, né, os seus termos, os seus objetivos de forma clara. Né? Eu só posso avaliar algo se o que esse algo quer obter, né, ou onde esse algo quer chegar, é colocado de forma clara. De outra forma, eu não vou conseguir fazer uma avaliação criteriosa e justa. Tá? Ok, então esse é o segundo ponto, clareza conceitual. Eu vou deixar o terceiro por último, tá, que é o mais importante. Esse daqui eu falo bem rápido. Então, o método filosófico é um método a priorístico. Isso, na verdade, é uma consequência da primeira característica dos problemas filosóficos. São problemas ou questões a priori. Né? A gente falou sobre isso. Né? Uma pergunta a priori, ou um problema a priori, é um problema que... Ou falando de outra forma, vamos começar pelo conceito oposto, digamos assim, que é o conceito de a posteriori. Né? Então, uma questão a posteriori, uma pergunta a posteriori, um conhecimento a posteriori, é um conhecimento ou uma pergunta, digamos, um problema que, em princípio, certo? Em princípio, poderia ser respondido unicamente com o auxílio da observação e da experimentação. Isso é um problema a posteriori. O problema a priori é um problema que não é a posteriori, tá? Um é o contrário do outro. Né? Então, o problema a priori é um problema que não pode ser resolvido. Né? Não pode, é impossível que ele seja resolvido através da observação e da experimentação. Então, como a filosofia tenta responder perguntas a priorísticas, o método que ela vai usar, obviamente, para responder essas perguntas não vai depender da experiência, não vai depender da observação. E esse é o segundo item aqui, né? Os problemas filosóficos são não empíricos. É por isso que muitas vezes a gente vê essa expressão, pelo menos na literatura em inglês, eu vou traduzir obviamente, né? Que o que nós fazemos é armchair philosophy. Armchair é cadeira de braços, né? Como essa cadeira que eu estou aqui. Então, qual é o método do filósofo? Como é que o filósofo responde as perguntas? Ele senta na cadeira e pensa. Então, é assim, esse é o método filosófico, né? Obviamente que a coisa pode ser um pouquinho mais sofisticada, você pode tomar notas, você pode tentar organizar suas ideias, e a gente faz isso, né? Mas não existe experimentação, né? Pela natureza das perguntas que a gente tenta responder. Não existe experimentação, não existe observação, não existe teste, né? Assim, pode haver algum teste, né, que nós chamamos de experimentos mentais, mas eu não vou falar muito sobre isso, não. Mas, grosso modo, não há grosso modo, não. De fato, não há uma experimentação factual, empírica, né, observacional. Não há isso. Então, o método filosófico é completamente a priorístico. Ok, então vamos agora para o item 3, que... esses três aqui são os mais importantes, tá? Liberdade intelectual, clareza conceitual e o pensamento crítico. Né? Porque o método a priorístico, o fato de a filosofia, a atitude filosófica ser a priorística, é uma consequência da natureza dos problemas que a filosofia tenta responder. São problemas a priori, tá? Não que não seja importante, mas ele não é algo novo, né? Só conhecendo ou sabendo das características centrais dos problemas filosóficos, nós podemos antecipar que o método filosófico vai ser a priorístico, tá? Então, esses três são os mais importantes, e esse terceiro, em particular, muitas vezes é chamado de o coração da filosofia.
o argumento, que seria o coração da filosofia, seria aquilo em torno do qual a filosofia gira, né? E eu vou falar sobre isso agora. Então, para começar, aí agora sim eu vou tentar elaborar sobre esse termo que eu usei, dogmático, dogmatismo, né? Então, nós podemos distinguir, assim, tentando simplificar um pouquinho mais, tentando simplificar as coisas, né? Duas atitudes, né, que qualquer indivíduo pode ter em relação a qualquer pergunta, qualquer problema, qualquer situação. Ele pode ter uma atitude crítica ou uma atitude dogmática. O que é uma atitude dogmática? É a atitude da qual você aceita, tá, uma posição, uma resposta, uma crítica, seja o que for, sem questionar. Você aceita baseado, por exemplo, na autoridade da pessoa que está te dizendo. Tá certo? Então vamos supor uma criança, quando o pai diz a ela, olha, bater no coleguinha é errado. Em geral, a criança não vai parar para pensar, mas por que errado? Pai, por que errado? Me dê argumentos a favor disso. Em geral, a criança ela vai aceitar. E é uma aceitação dogmática, porque ela é baseada na autoridade de quem está falando, que é o pai. Tá certo? E a gente pode ir um pouquinho mais além, por exemplo, em relação vamos supor, você está iniciando aí em alguma disciplina, filosofia, qualquer curso, né? E no primeiro período o professor te dá alguma informação. Como você está ali se iniciando na disciplina, você talvez não tenha as ferramentas para avaliar criticamente os pronunciamentos do professor naquele primeiro período. Então você vai aceitar de forma dogmática e algo prático, tá? De outra forma, talvez você nem consiga avançar se você ficar questionando toda a afirmação que os professores dão, principalmente sem ter subsídios teóricos para avaliar, criticar essas afirmações. Então você vai aceitar de forma dogmática, tá? Então por isso que eu falei, eu usei o termo, a expressão não pejorativa, que eu estou usando a palavra dogmática no sentido não pejorativo. Então a atitude dogmática, ela tem o seu valor, né? Dependendo da situação na qual ela for usada. Por exemplo, a criança de 5 anos, se supondo, obviamente, que se trata de um pai ou de pais responsáveis, amorosos, etc. Então, naquele momento da vida dela, né, por conta do fato de que 4, 5 anos, né, a criança ela ainda não tem uma independência intelectual, ela não tem, inclusive, um material a partir do qual avaliar opiniões e crenças, etc., que seria um conhecimento que você vai adquirir no decorrer da vida, etc. Então nesse sentido, talvez seja produtivo para uma criança ter essa atitude dogmática quando ela tem 5 anos, né? Obviamente que isso muda de forma drástica quando a criança entra na adolescência, não é mais criança, agora é um adolescente, pré-adolescente, etc. Aí o senso crítico começa a funcionar. E aí e aí talvez seja um bom exemplo a gente pegar, né, o desenvolvimento de uma criança. Aí ela vai começar a ter uma atitude crítica, né? Ela vai começar a questionar, inclusive, coisas que os pais colocam. Mas espera aí, por que isso que você está dizendo é errado? Né? Se você mesmo faz, nossa, é uma coisa que os filhos fazem o tempo todo, ó, pai, você me disse para fazer isso, você me disse para eu lavar a louça, né? Mas aqui, ó, você não lavou a sua louça e tal. Então aí a atitude dogmática passa a ser substituída por uma atitude crítica, uma atitude de se questionar, uma atitude de se exigir justificativas para se aceitar, seja qual for a crença, ou seja qual for a visão de mundo. Tá? Então isso é atitude crítica, quando você exige, tá bom? Para você acreditar em algo, você exige argumentação, razões, você exige justificativas e nas suas próprias crenças, tá bom? Porque aqui eu estou falando de uma atitude crítica em relação a outras pessoas, as opiniões de outras pessoas, mas a atitude crítica ela é universal, ela se aplica e deve se aplicar, por favor, a você também. Então, uma atitude crítica significa que você vai questionar as suas próprias crenças, as suas próprias posições acerca do mundo, das outras pessoas, o que quer que seja. E você vai ter argumentos para elas, né? E muitas vezes a gente coloca essas duas coisas, né? Atitude crítica, atitude dogmática, né? Quando a gente aprende sobre a gênese da filosofia, etc.
colocando, né, aspectos que são de alguma forma impostos a nós, né, por instituições sociais, como instituições religiosas e mesmo o Estado, etc. Que muitas vezes são aceitos por nós de maneira dogmática. Né? Eu mencionei a religião nesse contexto. Né? E, em geral, a religião não precisa de uma atitude crítica. Né? Ela não precisa, mas, felizmente, muitas tradições religiosas, elas fomentam ou tentam fomentar uma atitude crítica. É aí que surge a teologia e a teologia filosófica, né? que é um desdobramento da reflexão filosófica dentro de um contexto religioso. Eu não vou entrar nos detalhes, mas eu só estou pontuando isso para dizer que não é que as religiões estão completamente isentas da reflexão filosófica, que não há reflexão crítica, atitude crítica nas religiões, não é o caso. Mas, de uma maneira estrita, a religião não precisa de uma atitude crítica. E tem muitas religiões que até abominam reflexão crítica. Né? Elas se sustentam apenas em uma visão dogmática, porque está ali no meu livro sagrado, né? Que foi falado pelo próprio Deus. Né? Então, não vou questionar, não vou criticar, não vou pedir por razões. Está ali, é verdadeiro e pronto, é a palavra de Deus. Eu vou acreditar naquilo porque eu decidi acreditar. Então, essa é uma aceitação dogmática, tá? Que, mais uma vez, eu estou usando no sentido não pejorativo, não estou desvalorizando, tá certo? Ela tem o seu valor, não estou criticando quem tem essa visão. No entanto, né, a filosofia ela se baseia em uma outra atitude, que é uma atitude crítica, uma atitude de questionamento. E isso é o coração da própria filosofia. Tá? Filosofia sem atitude crítica, sem exigir e sem fornecer razões justificativas, não é filosofia. Tá? Não é filosofia. E tem muita coisa aí que é feita pelo nome de filosofia, mas não tem essa característica essencial, tá? Então, de acordo com essa visão aqui, não seria filosofia. Filosofia, e quando a gente examina a própria história da filosofia, você vai ver que isso é uma característica central, né? Dos grandes filósofos, por exemplo. Né? Todos os grandes filósofos basearam suas posições em argumentação, em análise crítica, né? E aceitar o que eles aceitarem ou não de filósofos que vieram antes deles, foi baseado em uma reflexão crítica. Tá? Ok, agora, qual é a base? Né? Eu já mencionei, explicando aqui a atitude crítica, eu já usei essa palavra. Né? Mas qual é a base, qual é o aspecto mais importante da atitude crítica? É o argumento. Né? Está aqui esse segundo item. A base da atitude crítica é o argumento, é a argumentação. Então é por isso que quando eu falei sobre o livre-arbítrio, eu mostrei o problema do livre-arbítrio na forma de um argumento. Então aqui, por exemplo, o problema do livre-arbítrio no contexto científico, a minha posição aqui, a posição, né, desse problema, é que o livre-arbítrio não existe. Tá? Mas ela não se baseia na mera afirmação, né, que o livre-arbítrio não existe. Imagina se eu tivesse chegado para vocês, o livre-arbítrio não existe. Isso não é filosofia. Porque se você é uma pessoa inteligente, você vai dizer, por quê? Aí, se eu estou fazendo filosofia, eu vou fornecer para você um argumento. Eu vou fornecer para você premissas, né, sobre as quais uma reflexão cuidadosa vai gerar a conclusão que eu não possuo livre-arbítrio. Né? Porque essa conclusão aqui seria supostamente uma consequência dessas premissas. Então, o argumento é a base da atitude crítica, que, na verdade, é muito próxima da atitude racional, ou da própria racionalidade. Né? Uma crença racional é uma crença para a qual você tem justificativas, você tem razões, você tem argumentos a favor dessa crença. Isso é uma crença racional. Né? Por exemplo, eu posso acreditar no que eu quiser. Eu posso acreditar, por exemplo, que a Lua é feita de queijo, que a Terra é plana. Mas eu tenho argumentos para isso? Bons argumentos, tá certo? Argumentos que resistem a uma crítica, a uma análise crítica cuidadosa e minuciosa. Então, isso é o que diferencia a atitude racional da atitude não racional, arbitrária, da atitude dogmática.
da atitude, né, mente fechada, né? Então, e isso está no cerne não só da filosofia, mas da ciência como um todo. A ciência, supostamente, né, a prática científica, nós supomos, tem que ser baseada na atitude crítica. O cientista também ele só vai aceitar supostamente uma teoria ou uma tese científica se ele tiver evidências para isso. Obviamente que essas evidências vão envolver experimentação e observação. Mas essa experimentação, essa observação, ela vai entrar como premissas em um argumento mais geral. E esse argumento vai ter como conclusão a teoria X é plausível, é razoável, ela pode ser aceita de maneira racional. Tá? Então, a atitude crítica está na base da atitude racional, da racionalidade. Certo? E na base da atitude crítica está o argumento. Tá? Ok, aí tem um terceiro aspecto em relação à atitude crítica, que é a atitude consequente. Tá? Eu vou falar rapidamente o que é ela, tá? Depois eu vou tentar sumarizar tudo isso que eu falei a respeito da atitude crítica, examinando o problema do livre-arbítrio, um dos argumentos, né? Pode ser o primeiro. Tá certo? Então, o que é atitude consequente? Então, toda e qualquer crença tem consequências. Tá certo? Toda e qualquer crença tem consequências. Vamos supor, se eu acredito que... Vamos pegar o exemplo do livre-arbítrio, tá? Se eu acredito que não existe livre-arbítrio, tá bom? Vamos supor, eu montei meu argumento, a conclusão é o livre-arbítrio não existe. Né? E suponhamos que meu argumento realmente é um bom argumento. Essa conclusão que o livre-arbítrio não existe, ela tem consequências. Por exemplo, uma consequência da não existência do livre-arbítrio vai ser a não existência da responsabilidade moral. A gente comentou isso. Né? Se não existe livre-arbítrio, não existe por que nós, seres humanos, sermos responsabilizados moralmente pelas nossas ações. Então uma atitude crítica completa acerca do livre-arbítrio, vamos supor que o indivíduo adote essa postura, não existe livre-arbítrio, ele vai ter que aceitar também, como consequência da posição filosófica dele de que não existe livre-arbítrio, ele vai ter que aceitar a consequência de que não existe responsabilidade moral. Né? E se ele quer colocar isso na prática, né, se ele quer ser um defensor consistente da não existência do livre-arbítrio, né, ele vai ter que colocar isso na prática. Né? Então vamos supor que se assim, um exemplo um pouco dramático, né? Se essa pessoa realmente quer ser consistente com as crenças dela, aí vamos supor que alguém bate no carro dela, né? Faz um estrago gigantesco, né? E aí, mas veja, aí a pessoa bateu no meu carro, eu não acredito que existe livre-arbítrio. Consequentemente, eu não acredito que existe responsabilidade moral. Consequentemente, eu não tenho não estou em posições de exigir do indivíduo que bateu no meu carro que ele seja responsável pelos danos causados. Porque, como eu não acredito que existe livre-arbítrio, né, e como eu tenho um bom argumento filosófico mostrando que não existe livre-arbítrio, uma consequência de não existir livre-arbítrio é não existir responsabilidade moral. Mas se não existe responsabilidade moral, o indivíduo que bateu no meu carro não é responsável pelos danos causados. Então eu não vou poder exigir dele, você vai ter que pagar o estrago que você fez no meu carro. Não. Se eu quero realmente ser consistente. Né? Então a crença filosófica, né, esse aspecto de consequência das posições filosóficas, dos argumentos filosóficos, ele deve, essa atitude consequente deve se manifestar, obviamente, no âmbito teórico. Né? Se eu creio que não existe livre-arbítrio, eu devo também acreditar que não existe responsabilidade moral. Mas ele também deve se manifestar, supõe-se, no âmbito prático. Né? Então eu tenho que ser um ser coerente. Né? Eu tenho que ser um ser coerente. Então generalizando, o que é atitude consequente? É a atitude de levar a sério as consequências das minhas posições filosóficas. Ok? Vou dar mais um exemplo, tá? Da atitude consequente. Certo? Vou dar mais um exemplo da atitude consequente, só para deixar claro, né? Então, um filósofo austríaco chamado Peter Singer,
ele deu um argumento muito interessante em defesa dos direitos dos animais. Ele não usou a palavra direitos dos animais, ele inclusive evitava, mas para simplificar a coisa, eu vou usar essa expressão, direitos dos animais. Então é um bom exemplo da atitude consequente. Né? É o seguinte, ele monta o argumento dele a partir de duas atitudes que a maioria de nós, né, cidadãos do mundo ocidental, século XXI, consideramos como reprováveis, repugnantes moralmente, que é o sexismo e o racismo. Né? Então, o sexismo, o que significa você priorizar apenas o interesse de um gênero específico. No nosso caso, é o gênero masculino. Né? Então, você desconsidera os interesses das mulheres, como, por exemplo, o interesse de participar da vida política. Né? As mulheres eram negado o direito de voto até pouco tempo atrás. Né? No Brasil, foi com Getúlio Vargas que as mulheres passaram a votar. Isso é muito recente. Então a visão, o sexismo consiste em você priorizar os interesses de certo grupo de seres humanos, a saber, os seres humanos do sexo masculino. O que é o racismo? É você priorizar os interesses de uma certa raça em detrimento dos interesses de outras raças. Então, vamos supor, o negro africano, ele seria um ser humano, de acordo com a visão racista, de segundo grau. Então, em função disso, os interesses dele, como por exemplo o interesse de ser livre, não deve ser levado em conta. E mais uma vez, isso a gente está falando cento e poucos anos, onde o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão, somos o primeiro. Somos o primeiro. No corona a gente está em segundo lugar, né? Mas, bom, esqueçam, por favor. Então, o que é o racismo? O racismo é você, mais uma vez, priorizar os interesses de certa raça em detrimento dos interesses de outras raças. Né? Agora veja que sexismo e racismo têm o mesmo fundamento por trás, né? Que é você priorizar os interesses de um certo grupo de seres. Certo? No caso do sexismo, priorizar os interesses dos homens, e no caso do racismo, priorizar os interesses de uma certa raça, a raça de pessoas brancas. E aí, Peter Singer usa um termo que ele chama de especismo. O que é especismo? É você priorizar os interesses de uma espécie em particular, em detrimento dos interesses de outras espécies. Qual é a espécie que está sendo priorizada? O ser humano, a espécie humana. E quais são as outras espécies que estão tendo seus interesses negligenciados? Entre eles, os interesses de não ser morto de forma cruel, de não sofrer, né? O interesse de interagir com a sua prole, né? Certamente os porcos, as galinhas, as vacas têm esse interesse de interagir com sua prole. Né? A mamãe vaca, ela emocionalmente, isso é visível, observável. Ela quer estar próxima, né, dos seus bezerrinhos, etc, etc. Então, o que é o especismo? É a ideia de você priorizar os interesses da raça humana em detrimento da espécie humana, em detrimento dos interesses de outras espécies. Tanto que as outras espécies você trata como se fossem objetos. Né? Você mata, você possui, etc, etc. Agora veja que essas três atitudes, sexismo, racismo e especismo, elas têm o mesmo pilar. Elas se sustentam sobre o mesmo pilar. Que pilar é esse? Você priorizar os interesses de um certo grupo de seres vivos em detrimento de outros seres vivos. Tá certo? Então, qual é o argumento de Peter Singer? Se você abomina o racismo e se você abomina o sexismo, então é porque você é contra esse pilar básico sobre o qual o racismo e o sexismo se sustentam. No entanto, o especismo também se baseia sobre esse pilar. Então, se você quer ser racional, você tem que ser consequente. Então, qual é a consequência de você abominar o racismo e abominar o sexismo? É que você deve abominar também o especismo. E a consequência disso é que você deve adotar a bandeira da libertação animal e você deve começar mudando a sua dieta, adotando uma dieta vegana.
tá? E lutando contra a libertação, contra a opressão dos animais. Então isso é um bom exemplo da atitude, uma atitude consequente. Se você quer ser completamente racional em relação às suas posições, ser contra o racismo, ser contra o sexismo, então assuma a consequência de que o que está por trás do racismo e sexismo é a mesma coisa que está por trás do especismo, e abraça também o especismo. Repugne também o especismo e todo o sofrimento ao qual bilhões de animais são sujeitos diariamente. Então essa é a atitude consequente, tá? E aí para fechar essa aula, que eu acho que já está longa demais, vamos tentar ver como é que essa atitude ou pensamento crítico se aplica no caso do problema do livre-arbítrio. Vou tentar ser bem breve. Então veja, quando a gente fala que a base da atitude crítica é o argumento, a gente está falando sobre o uso do argumento, a gente está falando sobre o argumento enquanto objeto central de manuseio do filósofo. Então isso implica que a atitude filosófica não se resume a você fornecer um argumento a favor de uma tese filosófica. A coisa não para por aí, certo? Se você realmente quer ser criterioso e sério na sua atitude filosófica, você deve fornecer um argumento a favor da sua atitude filosófica, obviamente, mas você deve também antecipar as objeções que um crítico faria ao seu argumento. E você deve responder essas objeções. O que é isso? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha nesse primeiro argumento a favor da inexistência do livre-arbítrio. Então esse meu argumento aqui, como nós vimos, tem 4 premissas e 3 conclusões. Então vamos supor que eu defenda esse argumento. Falando de outra forma, eu defendo a inexistência do livre-arbítrio e eu vou suportar essa minha posição apresentando esse argumento. Então esse argumento tem 3 premissas. Então eu fiz uma parte né, do que deve ser feito quando a gente faz filosofia, mas eu não devo parar aí. Porque eu quero que o meu argumento seja um bom argumento, eu quero que ele resista às críticas que vão ser feitas a ele, tá bom? Porque a atitude crítica, no meu caso, significa eu fornecer argumentos para as minhas posições, mas no caso dos meus colegas, a atitude crítica em relação a mim significa examinar os argumentos que eu dou a favor das minhas posições, né? E é isso que a gente faz quando a gente publica, né, trabalhos filosóficos. A gente publica significa tornar público. Então você está dizendo, caros colegas, caros pares, está aqui um argumento que eu tenho a favor de uma tese filosófica, fiquem à vontade para criticá-lo. E por favor façam isso, porque se houver falhas nesse argumento eu quero estar ciente disso. No entanto, como eu quero ter certeza que o meu argumento é um bom argumento, além de enunciar esse meu argumento, eu vou também antecipar, né, digamos, no meu próprio artigo, ou texto filosófico, eu vou antecipar as críticas que o meu opositor faria. Por exemplo, eu tenho essa premissa aqui. Tudo que acontece no meu cérebro é determinado por leis naturais a operarem sobre os estados nos quais meu cérebro se encontra. Então, essa premissa, ela se baseia em um fato supostamente científico, né? Porque ela faz referência a leis científicas, ela faz referência a um objeto palpável que é o meu cérebro. Então, um crítico pode dizer o seguinte, olha, você tem certeza disso? Quais são? Você está dizendo que tudo que acontece no seu cérebro é determinado por leis naturais, não é? É determinado, então você está dizendo que essas leis naturais são leis deterministas, mas o que dizer da física quântica, que nós sabemos possui leis que não são deterministas, são leis probabilísticas. Será que no nível quântico o cérebro não seria regido por essas leis? E se o cérebro é regido por leis que operam nesse nível quântico, né? Aí vai valer as leis da física quântica, que são leis não deterministas, são leis probabilísticas, e, consequentemente, nem tudo que acontece no meu cérebro seria determinado por essas leis. Você tem uma margem aí para
probabilidade, para incerteza, para não determinação. Então, quando eu anuncio esse argumento, eu vou antecipar essa crítica. Eu vou dizer o seguinte, olha, mas o meu crítico poderia fazer referência à física quântica e dizer blá, 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 blá. Dizer exatamente isso que eu disse. Então, eu antecipei uma crítica ao meu argumento. Aí, uma vez que eu antecipo essa crítica, o que eu vou fazer? Eu vou tentar responder essa crítica. Aí eu vou ter que pesquisar sobre física quântica, sobre a neurologia do cérebro, talvez dizer, não sei, aqui eu estou tentando confeccionar uma resposta, tá? Então estou imaginando vários detalhes. Talvez eu diga, por exemplo, não, tudo que nós sabemos no estado da arte ou na pesquisa mais recente sobre a neurologia cerebral, não existe nenhuma evidência de que os processos cerebrais são regidos por leis quânticas. Então, eu vou tentar responder essa objeção que eu próprio levantei, que poderia ser feita pelo meu crítico. Então uma boa apresentação de uma argumentação filosófica, ela deve envolver, no mínimo, esses 3 passos. Você apresentar um argumento, você antecipar críticas contra o seu argumento, né? E você vai antecipar as críticas apenas dos pontos vulneráveis do seu argumento. Por exemplo, talvez você nem precise elaborar sobre essa 4ª premissa, porque talvez ela seja por demais óbvia, que mesmo o mais chato dos críticos vai concordar com ela. Então você vai olhar o seu argumento e você vai ver quais são os pontos frágeis do seu argumento, onde o seu crítico poderia atacar. E você vai antecipar essas críticas, é o 2º passo, e você vai responder essas críticas. Então, tudo isso tem como objetivo você solidificar, sedimentar a sua argumentação filosófica, a sua tese filosófica, torná-la o mais robusta possível. E um ponto muito importante é que nesse processo pode ser que você antecipe uma objeção ao seu próprio argumento que você não saiba como responder. Aí, nesse caso, tem que prevalecer a honestidade intelectual, certo? Não é para colocar isso debaixo do tapete, certo? Você antecipa uma objeção ao seu próprio argumento e você vê, eita, não tenho como responder essa objeção. Você tem que informar isso. A filosofia, antes de mais nada, é uma busca pela verdade, né? Vamos falar assim de forma bem romântica. Então você tem que ser honesto intelectual. Você não está aqui para... Um filósofo supostamente não está para vender o seu peixe, né? Ou o que é que seja. Convencer as pessoas, né? Ele quer chegar na verdade. Existem muitos exemplos, né? No mínimo alguns, uma dúzia de exemplos famosos, onde filósofos, mesmo contemporâneos, que passaram, sei lá, décadas ou muitos anos defendendo uma posição filosófica específica, no decorrer, né, dos trabalhos, se convenceram de que a sua própria posição filosófica estava errada e passaram a ser críticos da sua própria posição filosófica, né? Isso não é raro. Isso são exemplos de honestidade intelectual. Que talvez seja Não, na verdade, a honestidade intelectual, eu diria, eu não coloquei aqui, mas é um desdobramento da atitude crítica. A atitude crítica, ela tem que ser radical. E radical no sentido que ela deve se aplicar, inclusive, talvez, sobretudo, a você. Sobretudo, você tem que ser crítico, sobretudo em relação às suas próprias teses filosóficas, tá? E essa crítica, ela pode ser devastadora. Eu posso ter uma posição filosófica, tá bom? E eu cultivo, eu elaboro essa posição durante anos, mas só na frente eu descubro uma falha irremediável na minha posição filosófica, né? Então eu tenho que ser honesto. Então eu vou tornar isso público e vou passar a ser crítico da minha própria posição filosófica. Ok, eu vou parar por aqui, tá? A aula já está bastante longa. Ok, e é isso. Tchau, tchau.